Capítulo 3. Das condições de instalação e dos parâmetros de incomodidade. Seção 1. Condições de instalação dos usos. Artigo 141. São condicionantes de instalação dos usos. Inciso 1. Previsão de número mínimo de vagas para estacionamento. Alínea A. Para automóveis. Alínea B. Especiais. Alínea C. Para bicicletas. Inciso 2. Previsão de vagas para carga e descarga. Inciso 3. Previsão de área de embarque e desembarque de pessoas. Inciso 4. Horário de carga e descarga de mercadorias. Inciso 5. Horário de funcionamento. Inciso 6. Categoria da via que dá acesso ao imóvel. Inciso 7. Sistema de transporte de alta e média capacidade. Parágrafo 1º. As condições de instalação constam dos quadros 11A e 11B do anexo 01 desta lei, com exceção das condições de instalação ao longo dos sistemas de transporte de alta e média capacidade, que serão definidas pela CNLU. Parágrafo 2º. Nos usos mistos onde há mais de uma atividade não residencial, deverão ser atendidas as condições de instalação mais restritivas, quando não for possível diferenciar os parâmetros conforme a separação dos usos. Parágrafo 3º. O horário de funcionamento será regulamentado por órgão municipal competente, respeitados os parâmetros de incomodidade do quadro 12 do anexo 01 desta lei. Parágrafo 4º. O horário para carga e descarga será regulamentado por órgão municipal competente, respeitados os parâmetros de incomodidade do quadro 12 do anexo 01 desta lei. Parágrafo 5º. Desobrigam-se das exigências de vagas para estacionamento de veículos os empreendimentos ou atividades situados em logradouros com as seguintes características. Inciso 1º. Em escadaria. Inciso 2º. Com largura inferior a 4 metros, 4 metros. Inciso 3º. Via de circulação de pedestres ou de transporte não motorizado. Artigo 142. As vagas para automóveis devem ter largura mínima de 2,30 metros, 2 metros e 30 centímetros, e comprimento de 4,50 metros, 4 metros e 50 centímetros, exigido percentual mínimo de 30% das vagas com largura mínima de 2,50 metros, 2 metros e 50 centímetros, e comprimento mínimo de 5 metros, 5 metros, e a demarcação das mesmas deve ser realizada em um vão livre, sem quaisquer obstáculos físicos. Parágrafo 1º. Nas vagas destinadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, deverá ser acrescida faixa lateral de 1,20 metros, 1 metro e 20 centímetros, para a manobra da cadeira de rodas, atendendo ao estabelecido na legislação federal e na NBR 9050, admitindo-se que essa faixa possa ser compartilhada entre duas vagas destinadas a estas pessoas. Parágrafo 2º. Caso sejam previstas vagas para motocicletas, as mesmas devem ter a largura mínima de 1 metro, e o comprimento mínimo de 2 metros, 2 metros. Parágrafo 3º. As vagas destinadas a carga e descarga devem ter a largura mínima de 3,30 e o comprimento mínimo de 7 metros, 7 metros. Artigo 143. O regramento dos acessos e da circulação interna nas áreas de estacionamento e garagens será objeto de instrução normativa a ser editada pelo Executivo, a partir da data da entrada em vigor desta lei. Artigo 144. O número mínimo de vagas para estacionamento de automóveis será calculado sobre a área construída computável para o CA,
exceto nas situações previstas nas observações constantes do quadro 11b do anexo 01 desta lei. Parágrafo 1º. Do total de vagas exigidas, será destinado 5% para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, garantindo-se, no mínimo, uma vaga, reservadas próximas aos acessos de circulação de pedestres, sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e de acordo com a Resolução CONTRAN 236/2007. Parágrafo 2º. Nos empreendimentos não residenciais, será destinado para idosos o percentual de 5% do total das vagas exigidas, garantindo-se, no mínimo, uma vaga, reservadas próximas aos acessos de circulação de pedestres, sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e de acordo com a Resolução CONTRAN 236/2007. Parágrafo 3º. Admite-se que o acesso a uma vaga seja feito através de outra vaga desde que em empreendimentos residenciais as vagas sejam destinadas à mesma unidade habitacional e desde que em empreendimentos não residenciais seja prevista a utilização de serviços de manobrista. Parágrafo 4º. Para estacionamento de bicicletas, será exigida uma vaga para cada 10 vagas de estacionamento de automóveis do total exigido, que poderão ser disponibilizadas na forma de paraciclo ou bicicletário, em todos os empreendimentos em qualquer zona de uso, exceto para o uso R1, atendendo às seguintes disposições. Inciso 1º. Facilidade de acesso, com localização específica e preferencialmente no piso mais próximo do logradouro público e acesso garantido aos usuários do estacionamento. Inciso 2º. Instalação de suportes para prender as bicicletas, com distância mínima de 0,75 metros, 75 centímetros, entre eles. Inciso 3º. Comprimento mínimo de 1,80 metros, 1,80 centímetros, em espaço com o pé direito mínimo de 2 metros, 2 metros. Inciso 4º. Dependendo do uso, poderão ser exigidos vestiários para usuários de bicicleta, com o objetivo de contribuir com a mobilidade urbana sustentável. Inciso 5º. Serão aceitas configurações e dimensões diversas das estabelecidas nos incisos I a 3 deste parágrafo quando se tratar de soluções de teto e parede. Parágrafo 5º. Nos casos em que a aplicação das proporções previstas no quadro 11b do anexo 01 desta lei resulte em valor fracionado, será exigido o valor inteiro imediatamente superior. Parágrafo 6º. Sempre que a atividade exigir parte de carga e descarga, será obrigatória a previsão de, no mínimo, uma vaga para caminhão e, ou utilitário, de acordo com os valores estipulados no quadro 11b do anexo 01 desta lei. Artigo 145. A previsão de vagas de estacionamento na área de recuo, com acesso direto pela via, somente será admitida nas seguintes condições. Inciso 1º. Em vias locais e coletoras, quando o comprimento da vaga for igual ou superior a 6 metros, 6 metros. Inciso 2º. Em vias arteriais. Inciso 2º. Quando o comprimento da vaga for igual ou superior a 6 metros, 6 metros, e a via possuir, no mínimo, 2 faixas de tráfego por sentido. Inciso 3º. Em qualquer das situações, as vagas não poderão causar prejuízo à circulação de pedestres, que será sempre contígua à edificação ou à área de recuo frontal, em faixa livre de no mínimo 3 metros, 3 metros. Inciso 4º. As vagas não poderão sofrer restrição ao uso público fora dos horários de funcionamento da atividade. Artigo 146. O uso e a ocupação do solo ficam condicionados à classificação das vias existentes no município nas categorias previstas no PDDU, realizada em função das suas características funcionais e de desempenho no sistema viário implantado, mesmo que as características físicas das mesmas não correspondam aos padrões técnicos estabelecidos para as vias a serem projetadas.
constantes do quadro 04 do anexo 01 desta lei. Artigo 147. Para fins da disciplina do uso e ocupação do solo e aplicação desta lei, as vias que constituem o sistema viário existente no município classificam-se nas seguintes categorias. Inciso 1º. Via expressa, via ou via de trânsito rápido/VTR. Inciso 2º. Vias arteriais e /Vai. Inciso 3º. Vias arteriais e /Vai. Inciso 4º. Vias coletoras e /VCI. Inciso 5º. Vias coletoras e /VCI. Inciso 6º. Vias locais /VL. Inciso 7º. Vias de pedestre e, ou transporte não motorizado /VP. Inciso 8º. Pista marginal, PM. Parágrafo 1º. As vias do município, conforme a classificação viária descrita nos incisos E a 8 deste artigo, estão indicadas no quadro 05 do anexo 01 e no mapa 0 a 4 do anexo 02 desta lei. Parágrafo 2º. A classificação hierárquica das vias no município deverá ser revista, através de ato do Executivo, a cada decurso de 2 anos. Parágrafo 3º. Será admitida a instalação de uso em via de categoria hierárquica inferior desde que a via possua largura compatível com a hierarquia superior na qual o uso é permitido, atendendo à seguinte correspondência. Inciso 1º. Vias coletoras e inciso 2º, largura mínima de 9,50 para sentido único de trânsito e 13 metros, para duplo sentido de trânsito. Inciso 2º. Via arterial inciso 2º, largura mínima de 15 metros. Inciso 3º. Pista marginal, largura mínima de 17 metros. Inciso 4º. Via arterial e via expressa, largura mínima de 23 metros. Parágrafo 4º. Nos empreendimentos a serem implantados em imóveis inseridos em ZEIS, fica dispensado o atendimento às restrições da categoria da via para acesso aos mesmos, desde que não sejam enquadrados como PGT e EGIV conforme esta lei. Artigo 148. Aplicam-se aos terrenos com frente para mais de uma via de circulação as seguintes disposições. Inciso 1º. Poderão ser instalados os usos permitidos com acesso por qualquer uma das vias, atendidas as demais condições de instalação exigidas. Inciso 2º. Fica vedado o acesso de veículos através da via onde o uso a ser instalado não é permitido, de acordo com as disposições desta lei.